A paz do Senhor a todos, graças a Deus, mais uma vez nós estamos aqui nessa sexta-feira para ministrar a palavra de Deus. Eu acredito que hoje é um dia abençoado na sua vida. Então vamos orar. Pai querido, louvo a Ti, Senhor, por estar neste momento adentrando esses lares, Jesus, onde a Tua palavra será ministrada. Deus, que cada vida seja alcançada através da Tua palavra, da Tua verdade. Essa sexta-feira, Senhor, quantas pessoas estão, Senhor, oprimidas, angustiadas, sofridas, temendo até, Senhor, o embate do mal contra as suas vidas. Senhor, venha repreender tudo isso. Ó Deus, não deixa nós ir além de nossas imaginações. Não deixa que nós sejamos levados, Senhor, por medos, por ressentimentos, por dúvidas. Mas que a Tua palavra esteja sobre nós, dissipando todo o mal, Senhor, porque todos os dias são iguais, todos os dias são abençoados. O Senhor abençoou a todos, Senhor. Então que as vidas também sejam abençoadas. Nós Te louvamos por esse dia, em nome de Jesus. Muito obrigado. Amém, amém. Pastor Silas com você aqui da Igreja Cristã Palavra Viva. Nós estaremos hoje meditando sobre descansar em Deus, né? Por se tratar de uma sexta-feira, onde tantas pessoas ficam preocupadas com o mal. Então nós estaremos falando aqui sobre descansar em Deus, aquietar em Deus, né? Esperar que Ele seja o nosso alto refúgio mesmo, naquela confiança de fé e não de dúvida, de impasses, né? Mas que nós possamos estar com esse propósito. Nossa Igreja Cristã Palavra Viva está em festa, né? 10 anos de comunidade aqui dentro de São Sebastião do Paraíso, 10 anos lutando aqui, salvando almas, transformando vidas. Nós temos lá muitas pessoas que foram recuperadas do álcool, da droga, casamentos restituídos, filhos que tinham revoltas contra seus pais, contra a família, pessoas que estavam totalmente desestruturadas emocionalmente. E o Evangelho tem entrado nessas vidas e transformado elas e feito com que essas pessoas se tornem pessoas afáveis, abençoadas e amáveis, né? Então este é o teor do Evangelho. Uma igreja de Cristo, ela não entra num lugar exatamente para poder tirar a posse das pessoas, adquirir riquezas, ganhos. Não é isso que a igreja vê. O papel dela não é esse. O próprio Cristo, quando esteve aqui na terra, ele denunciou essas coisas. Ele foi contra essas coisas. Ele questionou os judeus sobre a questão de dizimar. Falou, ai de vocês, vocês ficam aí dizimando o endro, o cominho, né? E vocês ficam achando que vocês são donos do reino de Deus por essas atitudes, por dar dinheiro na igreja. Então isso não é o caminho. O Senhor disse, o que eu quero é um coração contrito, um coração arrependido, uma vida transformada, uma vida redimida. Então esse é o propósito do reino de Deus na terra. E Cristo veio dar essa aula para nós, nos ensinar através do seu Evangelho. Então estaremos aí em festa, esse mês todo agora, né? Hoje nós teremos lá o Cruvinel, que estará vindo de Guaranésia, também ministrar para nós. Domingo teremos o pastor de Cássia. Também teremos no próximo final de semana o Quarteto Abba Pai, né? O pastor Keniel estará ministrando para nós nessas 2 noites. Também teremos mais para o final o nosso irmão lá do Rio de Janeiro, que estará conosco também. Eu vou ver se eu trago um clipezinho dele para colocar aqui também, um pastor abençoado, orando sobre libertação, cura, né? E vai ser uma bênção. Então você já está convidado esses dias todos para festejar conosco. Você que tem acompanhado aqui a nossa programação, os nossos estudos, e fica bem claro para você que o pastor Silas está aqui. O meu lema, o meu objetivo com o Evangelho não é fazer barganha com você com o Evangelho. O nosso lema é ensinar a palavra de Deus, porque através dela pessoas têm sido transformadas. Olha, eu encontrei um jovem, por exemplo, esses dias agora, dizendo que foi liberto das drogas ao estar ouvindo o nosso programa, a nossa oração aqui. Jesus fez a obra na vida dele, está liberto, não usa mais droga. Pessoas têm sido curadas de enfermidades, né? Pessoas têm sido libertas de opressões malignas. Então, essas coisas, elas fazem parte do Evangelho. Ela não faz parte de uma igreja. A igreja não é dona desses fatores, é o Evangelho que é dono desses milagres, desses sinais. Então nós temos que propagar o Evangelho e não fazer propaganda do que o Evangelho faz, mas a propaganda do Evangelho que pode transformar vidas. Louvado seja o nome do Senhor. Nós vamos agora para um bloco de apoio. Nós já voltamos com a palavra de Deus trazendo ao seu coração, porque a palavra hoje falaremos sobre descansar em Deus, aquietar, estar confiante que Deus trabalhará por nós. Fique atento. Nós vamos então para a palavra de Deus,
Nós vamos ler aqui o Salmo 46 e o versículo 10, onde nos diz: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus, sou exaltado entre as nações, sou exaltado na terra. O salmista, quando ele escreve esse salmo, ele estava para fazer um grande embate contra os filisteus. Eles estavam sendo duramente atacados pelos filisteus. Tudo que eles plantavam, seus filhos eram atacados, levados como escravos, sua plantação era roubada, saqueada, as cidades eram invadidas. Então havia a necessidade de uma grande batalha naquele momento, porque eles atacados teriam que também atacar os filisteus. Os filisteus eram chamados os homens da invasão do mar. Eles invadiram a terra, aquela terra da Palestina, vieram, invadiram e foram saqueando tudo. Então, esse salmo, aquele primeiro, ele age em três proporções. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Até que então eu tenho uma quietude, eu preciso reconhecer a nobreza de Deus. Depois ele diz: sou exaltado entre as nações, sou exaltado na terra. Então, três colocações aqui está o salmista fazendo. Primeiro, aquietar. Depois, ele é exaltado entre as nações. E depois, ele é exaltado sobre toda a terra. É reconhecido a nobreza de Deus sobre toda a terra. Na prática, nada vai mudar as nossas vidas até que nós sintamos a necessidade de ouvir a voz de Deus. Quando é que nós precisamos ouvir a voz de Deus? Quando nós estivermos aquietados, descansando, sabendo que Deus está com o seu olhar sobre nós. Se nós estivermos impacientes, a coisa complica. Você pode ver por que muitas pessoas se tornam esotéricos. Coloca uma fita no braço, coloca alguma coisa diante dos seus olhos, põe lá um objeto para poder ele fazer com aquilo alguma coisa para quebrar o mal que está sobre ele. Por quê? Porque a sua alma está inquieta. Ele precisa pegar alguma coisa, palpar alguma coisa, investir na questão ótica, palpável, para que ele possa ter a confiança de que Deus vai fazer alguma coisa. Olha, não. Aqui o salmista está nos ensinando sobre o agir da fé, que é o agir invisível. Então, mesmo que eu não ouça os passos de Deus, mas Ele está vindo ao meu encontro. Mesmo que eu não consiga vê-lo, Ele está vindo ao interior da minha alma, porque eu estou descansando nele, eu estou tranquilo e repousando nele. Parece que nada está dando certo, parece que nada vai dar certo. Então, mas se você descansar em Deus, você vai sentir os movimentos de Deus na sua vida, tá certo? Então, quando nós ouvimos a voz de Deus, as coisas tomam uma diferença na nossa vida. A futilidade de todas as nossas atividades seculares, elas podem ser religiosas, elas podem ser filosóficas, tudo isso tenderá a fazer com que nós se tornamos pessoas inquietas. Quanto mais religioso nós formos, quanto mais praticantes religiosos nós tivermos, mais complicado fica o relacionamento de Deus para conosco. Quero que você entenda isso. Eu já disse claramente aqui que eu sou uma pessoa que eu não concordo com religião, filho. Por que o senhor não concorda com religião? Porque a religião é algo que o homem criou na terra para tentar ligar com Deus. Nós temos que entender que o processo que Deus criou é inverso. Ele mandou o seu Filho na terra para viabilizar um caminho para relacionarmos com Ele, que foi Jesus. É o único, a Bíblia deixa bem claro, ninguém subiu ao céu senão aquele que desceu, que é Jesus. Ele veio exatamente aqui trilhar um caminho para que nós chegássemos a Deus. Então, cada vez que nós tendemos a enfiar numa religião, toda vez que nós tentamos participar de uma religião e cada vez ser mais influente naquela religião, mais compromissado com ela, mais estamos distanciando de Deus. Mais nós estamos fugindo dos parâmetros de Deus, porque o que nós precisamos reconhecer é através da palavra de Deus e a aproximação de Cristo na nossa vida. Ele é o caminho. Ele disse: eu não sou um dos caminhos. Ele disse: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Ninguém vai ao Pai, senão por mim. Gente, então a Bíblia está errada. A Bíblia está errada. Então eu me lembro que, por ter uma formação religiosa dos meus pais, dos meus avós, então era complicado isso, porque eu acreditava naquilo, eu descansava naquilo. E cada vez a coisa vai se complicando. Quando eu conheci essa palavra e comecei a palmilhar com a palavra, aquietar em Deus, descansar em Deus, deixar Ele trabalhar dentro de mim,
o meu silêncio fará com que Deus relacione com o meu interior. Isso é importantíssimo. Quanto mais eu sou uma pessoa fervorosa numa religião, eu se torno frio e opaco na fé. Quanto mais eu procuro a ligação da religião para abraçar a Deus, mais distante eu torno de Deus. Então é importante que nós aproximamos de Deus através da sua palavra. Como é que você pode dizer que você ama seu pai? Como é que você pode dizer que você ama sua mãe? Obedecendo os ensinos que eles lhe deram. Quando você começa a obedecer e guardar os ensinos do seu papai e da sua mamãe, eles vê os traços dos ensinos na sua prática do dia a dia, eles passam a ver que você é aquele filho que ama eles. Quando você se torna uma pessoa que ouve os seus pais como que se não escutasse e estão ligados àquela casa, àquela família, sempre você está ali, sempre você está vindo ali, porque você tem as suas necessidades básicas, mas você não guarda os ensinos desse pai, esse pai sabe que você está ali pela necessidade das dependências que você tem, mas eles acreditam piamente que você está fora dos ensinos dele. Isso é a religião. Quando nós somos praticantes de uma religião, nós somos aquelas pessoas que sempre estamos indo àquela questão. Eu sempre falo ali na igreja, gente, esse templo aqui, isso aqui não é religião. Isso aqui não é um lugar para você vir aqui dizer o seguinte: eu sou religioso. Não. Quanto mais religioso você se torna, mais você quer estar aqui na prática dos cultos, exatamente para ser fervoroso com a sua presença e muito menos com as suas atitudes. Quando você se torna uma pessoa de atitude com o Evangelho, você se torna uma pessoa na prática do Evangelho, tanto lá dentro daquele lugar, no aprendizado, como lá fora, no praticar aquilo que você aprendeu. A religião, ela embaça a nossa visão. A fé, ela faz nós vermos Deus autêntico como Ele é e como Ele prometeu ser para cada um de nós. Porque Ele não prometeu estar do nosso lado, mas Ele prometeu estar dentro de nós, porque somos o templo do Deus vivo, neles habitarei e sobre eles andarei. Então, essa é a menção de Deus. Quando ficamos convictos disto, o procedimento começa a separar nós dos tempos de angústias, de sofrimentos, e nós passamos a viver um tempo de paz e de uma serenidade tranquila, na espera do agir de Deus. E Deus, a cada dia, Ele vai se manifestando que está dentro de nós, que está conosco. Porque Jesus, quando Ele ascendeu ao Pai, uma das grandes promessas de Cristo foi essa: deixo-vos a minha paz vos dou. Como você pode dizer que é uma pessoa que está com Deus? Você não tem paz. Você é uma pessoa inquieta. Você é uma pessoa que está em turbulência dentro de você. Você não dorme direito, você não tem paz interior, você é uma pessoa afligida, angustiada, medrosa, sofrida. Olha, todo o sofrimento que venha sobre nossa vida, nós tendo Deus dentro de nós, nós enfrentamos isso com paz, com alegria, descansando nele. Tudo isso se torna um refrigério para a nossa vida. Mas quando nós somos meramente religiosos, ligados a um processo filosófico, a conceitos que os homens nos ensinaram, preceitos que os homens nos ensinaram por tradições, eis o grande perigo da nossa vida. Porque nós ficamos confiados àquele processo e nós não temos paz interior. E quanto mais nós aproximamos da fé da religião, que é a fé religiosa humana, visível, palpável, ela se torna inaceitável no processo divino. Porque Deus, Ele fecha com a característica exatamente do descansar nele, com o propósito de uma paz interior. Deus não quer fechar comigo e com você algo que eu e você meramente estamos vendo e assistindo. Deus, Ele quer fechar conosco aquilo que nós estamos sentindo com Ele, porque nós somos com Ele. Nossa, tá difícil, gente. Olha, vocês me perdoem, me desculpem, mas está difícil porque garganta. Esse tempo vai judiando da gente, né? Bom, com certeza as palavras que nós ouvimos, que sairão da própria palavra de Deus ao nosso coração, ela vai fazer com que nós tornamos pessoas não radicais, mas pessoas flexíveis. Quando é que as pessoas são radicais contra o pecado? Quando ela é uma pessoa religiosa.
Você pode ver que lá em João, no capítulo 8, quando trouxeram aquela mulher para ser apedrejada porque foi pega no ato do adultério, aquilo lá era religião. E a religião, quando uma pessoa erra, eles querem matar, eles querem crucificar a pessoa. Porque o ato é o legado da religião. Ela é um conceito do ser humano. Quando ela vem de um processo de fé divina, ele parte para o perdão, ele quer perdoar. Onde é que nasceu a questão de morte? Por que que a lei foi dada ao processo do homem? Porque eles vieram numa questão mística de uma escravatura egípcia, onde exatamente a pena de morte era real dentro daquele povo. Deus teve que implantar tal sistema dentro deles para retroagir o processo religioso e que eles começassem a descansar em Deus naquele deserto. E mesmo assim, foi uma grande batalha para Deus, porque o homem estava mais preso à questão material, que você vê já logo em seguida eles fazem o bezerro de ouro. Então, meus filhos, é isso que nós temos que aprender, porque Deus ele quer levar nós por caminhos aonde seja dificultoso, embaraçoso, porém a confiança nele é real e não numa fé religiosa que nada pode construir dentro de nós, senão, pelo contrário, ela constrói embaraços, temores, medo, traumas, ressentimentos, dúvida e até mesmo o seguinte, uma não resolução do nosso problema interior. Quantas pessoas estão hoje dentro de religiões e são oprimidas, doentes, depressivas? Por quê? Porque ela está presa sobre um cacuete religioso. E quando nós firmamos a nossa vida na palavra de Deus, então nós começamos a descansar num Deus que ele não pode ser visto pelo ser humano, mas ele pode ser sentido pela paz que emana do seu rio. Tá certo? Então aquela mulher, ao ser levada, por exemplo, em João no capítulo 8, os religiosos estavam fazendo duras cobranças sobre a lei dos homens, que era imperdoável, o pecado de adultério. Agora, Deus quando fez o homem, ele fez com a necessidade sexual. Deus também não concorda com o adultério. Deus não concorda com a promiscuidade, a liberdade sexual. Deus não concorda com isso. Porque ele não fez o homem como que se fosse um homem que tivesse aí só para fazer sexo na sua vida. Não foi isso que ele fez. Deus fez um homem para ter necessidades afetivas com o sexo oposto, relacionar com uma pessoa, escolher essa pessoa para viver ao lado dele, ao lado dela, e se entenderem mutuamente e terem paz interior. E não viver nessa ansiedade de sexualidade. Porque hoje as pessoas estão também numa ansiedade de sexualidade. E o Senhor está dizendo aqui, aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Isso não é primordial na vida do ser humano. O primordial na vida do ser humano é uma paz interior. Isso só vem de Deus, meus filhos. Então, é fácil você saber que essa pessoa, por exemplo, ela é uma pessoa religiosa. Se você passasse numa encruzilhada e visse o seu nome exposto numa macumba, numa bruxaria, qual seria a sua atitude? Então eu me lembro o dia em que eu passei numa encruzilhada e estava lá a foto das minhas filhas, da minha família, né? Estava lá o meu nome e eu já li muitos livros, né, de mandingas, livros que falam sobre bruxaria, e para ter um conhecimento de como eles agem naquela dimensão, para que eu pudesse entender alguma coisa. Então quando está lá o sal está dizendo que quer fazer a separação minha, da esposa, do esposo, né? Quando está lá o abacaxi cheio de punhal enfincado, quer dizer que o diabo cada vez vai dar uma punhalada em mim, eu terei doenças, problemas, enfim e tal. Então está tudo lá. Então vi aquilo, primeira coisa que eu fiz, por não ser religioso, Senhor, a pessoa que esteve aqui fazendo isso para mim, na mente dela, ela está pensando em fazer um mal para a minha vida. Ela está tentando entrar na minha vida com o mal para poder atacar a minha vida, porque existe nela um sentimento contra a minha vida. Eu não conheço, se conheço não sei quem é, mas eu te peço que o Senhor perdoe essa pessoa, trabalhe na vida dela, abençoe ela, salve ela e transforme a vida dela. O agoureiro que fez esse trabalho, que ele também venha te conhecer, que ele venha saber quem é o Senhor, que ele venha aquietar e descansar no Senhor um dia também e deixe de fazer essas coisas, porque isso não tem efeito contra a vida daquele que está em paz e está quieto e descansado no Senhor. Fiz a minha oração, fui embora, nunca tive um problema, minhas filhas nunca teve problema, nós nunca tivemos problema, também nunca mais me preocupei com aquilo.
Agora, se é uma pessoa religiosa, aí o que acontece? Ela vai procurar, talvez, no seu caminho religioso, uma segurança porque ela entra em desespero? Ou ela vai procurar um outro algoreiro para desmanchar aquilo que foi feito? Isso não existe? Não, pastor, existe? Alguém fez um mal para mim, desmanchar aquilo com outro mal? Não, senhores. A única forma de você quebrar uma bruxaria, um mal mandado na minha vida, na sua vida, na nossa vida, é você pegar essa palavra e descansar nela. O salmista disse: esperei com paciência no Senhor, e ele ouviu o meu clamor e se inclinou para mim, e tirou-me de um charco de lodo, e colocou os meus pés sobre uma rocha, firmou os meus passos. Salmo 40. Então o salmista, ele encontrou esse refúgio em Deus. A pessoa não se desespera. Olha, se eu sei que o diabo está lutando contra a minha vida e eu desespero, então eu estou deixando claro que o Deus que eu confio é fraco, falho e não é um Deus que pode resolver o meu problema. Mas quando eu descanso nele, eu estou dando certeza ao meu Deus pela fé, não pela religião, não pela filosofia. Eu estou dando confiança ao meu Deus que, mesmo não vendo ele, não tocando nele, ele está dentro de mim e ele tudo pode para a resolução do meu problema e eu serei vitorioso em nome de Jesus. Esse é o grande propósito de Deus, tá certo? Então vamos ver aqui. Quando eu crio tempo com Deus, eu estou criando um relacionamento com Ele. Quando eu crio tempo com o meu sistema filosófico religioso, eu estou destruindo o meu tempo com Deus. O que é isso, pastor? Presta atenção. Os meus afazeres religiosos, eles roubam o meu tempo para com Deus. Então entenda uma coisa. Quando eu estou envolvido com um processo religioso de rituais, de penitência, eu estou dizendo que o meu propósito que eu crio com o processo religioso, ele é muito mais forte do que o próprio processo de Deus. Por exemplo, quando eu faço algumas penitências para alcançar o favor de Deus, eu estou dizendo que o que Cristo fez no seu ato de penitência não tem valor para a minha vida, eu preciso criar o meu. E é isso que a religião faz. Ela tenta substituir o de Deus pelo do homem. Nós precisamos entender isso, filho. Então, olha, eu não estou falando aqui de placa de religião. Eu estou falando sobre a religião que está implantada no mundo. Ela está implantada no mundo. Então, os homens criaram caminhos para tentar atalhar. Deus, ele criou o caminho. Quando Jesus ele chega aqui e diz o seguinte: eu vim do Pai. Ele estava dizendo o seguinte: eu não sou religião. Eu não sou um caminho que o homem está tentando trilhar para poder chegar a Deus. Não. Eu vim pela vontade do Pai. E todo aquele que me ouve e guarda os meus mandamentos, meu Pai o honrará. Olha, gente, isso é profundo, meus filhos. Isso é profundo. Então, cada vez que eu estou descansando a minha vida em Cristo Jesus, eu estou dizendo: Deus, obrigado pela obra redentora do Calvário que o Senhor um dia fez por mim. Eu descanso nela. Eu cumpro, então, o meu dever como homem, abraçando Deus. Preste atenção. Quando Caim, ele faz aquele ritual religioso, ele inventa um caminho de uma religião que ele próprio criou no seu coração por rivalidade do seu irmão Abel, que havia feito um chamado de Deus. Deus, quando chama Abel para que ele fizesse um sacrifício, ele faz aquele sacrifício apontando o sacrifício de Cristo. Aquele novilho que ele matou, que ele levou naquele holocausto, ele estava deixando claro que aquilo lá simbolizava Jesus. Então, Abel, ele não descobriu um caminho, ele não construiu um caminho. Deus construiu dentro de Abel um caminho para que pudesse ele chegar diante de Deus e dizer: Deus, somos pecadores e necessitamos da sua visitação. E diz que Deus atentou para o sacrifício de Abel, porque ele fez aquilo que Deus pediu para ele. Caim não procurou a orientação de Deus para fazer o sacrifício, ele fez uma rivalidade. É o que nós estamos assistindo, esse amontoado de religiões. As pessoas, cada um faz uma coisa dentro da religião para chamar a atenção de Deus. Então essa religião faz de um jeito, aquela faz do outro, a outra do outro, do outro, do outro, do outro, do outro. Pastor, e o senhor faz qual? Não, eu não faço nenhum criado pelo homem, eu faço o que está dentro da palavra. Eu invoco o nome do Senhor.
Eu peço a Ele que através do sacrifício de Cristo Ele me aceite, porque eu sou pecador, injusto, profano. Eu preciso dessa obra de Cristo. Eu careço dessa obra de Cristo. Porque a palavra de Deus deixa bem claro, ninguém subiu ao céu senão aquele que desceu, que é Jesus Cristo. Ele veio exatamente aqui para abrir o caminho, inaugurar o caminho para nós. Ele veio aqui nos dar uma aula como humanos. Como é que se liga a Deus? É a palavra religares, que não é a religião do homem, mas é o religares de Cristo. O que é a palavra religião? Significa religares. Agora, se eu preciso passar por, principalmente, processos humanos para me ligar a Deus, por que então não escolher então de um que se humanizou, sendo ele o Filho de Deus, o perfeito sacrifício, que é Cristo? Nele eu encontrarei descanso para as nossas almas. Por que Jesus disse, vinde a mim todos que estáis cansados e oprimidos e sobrecarregados, e eu vos aliviarei, e encontrarei descanso para as vossas almas. Foi isso que Jesus veio aqui ensinar, meu filho. Então, nós precisamos mudar essa característica dentro de nós, porque nós estamos deturpando os projetos de Deus. E estamos fazendo penitências, estamos levando nossa vida a cada dia um caos, porque cada vez que nós buscamos Deus da nossa forma, nós decepcionamos Ele, meus filhos. Ele se torna decepcionado conosco. Porque cada vez, presta atenção, cada vez que você tenta chegar aos caminhos do seu pai, cada vez que você tenta chegar ao seu pai, à sua família, para agradar o seu pai, a sua mãe, na desobediência sua praticada, que você tenta criar alguma coisa para poder fazer das suas forças agradar o seu pai e a sua mãe, você desagrada mais porque você deixa os ensinos deles do lado. Então, é assim que está o processo religioso. Cada vez que nós buscamos mais os nossos processos, nós deixamos Deus mais triste. Então aqui o salmista está dizendo o seguinte, aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Então, olha, aquiete-se. Pare de lutar por si próprio. Sabe, tudo isso que você está fazendo, olha, você chegou até aqui, quantas angústias, quantas dores. Olha, eu vou ser sincero, eu já passei por muitas lutas, mas com paz radiante no coração e confiante que se partir desta vida, eu estarei abraçando o meu Senhor, porque eu tenho confiado na sua palavra e não no meu legado religioso, porque ele é inaceitável dentro de mim. Ele jamais me levará a uma perfeição para alcançar a Cristo, tá certo? Então aqui, vamos para o segundo tópico que diz o seguinte, aquietai-vos, né? Então o livro de Abacuque, no capítulo 2, o versículo 20, mas o Senhor está no seu santo templo, cale-se diante dele toda a carne. O grande profeta Abacuque, profetizando ao povo de Israel, eles estavam voltados aos ídolos naquela época, enfiaram a cara na idolatria, deixaram Deus de lado. Então Abacuque se levanta. Abacuque era um boiadeiro. Esse homem não tinha passado por nenhuma faculdade religiosa. Olha, nós temos que ter muito cuidado. Por exemplo, eu trilhei uma faculdade um dia para fazer teologia. Filho, cada coisa que os homens querem incutir na cabeça da gente, processos filosóficos, culturas filosóficas. Então não, dentro dessa faculdade o que eu optei? Eu optei pela palavra de Deus. O que ela diz e o que ela não diz. Então dentro desse processo eu comecei a descobrir Deus através do verbo. Lá em João no capítulo 1, versículo 1, diz o seguinte, e no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. O que é isso, pastor? E no princípio era Jesus, e Jesus estava com Deus, e Jesus era Deus. Está lá, o verbo encarnado, filho. Nós temos que entender isso, filho. E uma teologia, ela não vai dar essa explicação para nós, porque ela é uma questão filosófica do homem, tá certo? Então Abacuque, um boiadeiro, um homem do campo, que pegava boi pelo chifre, ele vem e começa a despertar em Israel. Olha, vocês devem voltar ao Senhor, vocês devem saber que Ele está no seu santo templo. Onde é o seu santo templo? É este corpo, ele está profanado com tantas mediocridades que nós vamos enfiando dentro de nós, cacuetes, dogmas, preceitos, dúvidas. Então Deus não está nesse santo templo mais, Deus não está habitando mais em nós. Por isso essa inquietação, há essas dúvidas, esses desesperos, essas doenças terríveis que estão surgindo na massa humana, exatamente é porque Deus não está habitando nesse templo. Deus não pisa mais nessa terra, cromossomos. Deus não pisa mais nesse cromossomos, gente. Então, Deus precisa habitar dentro de nós. Deus precisa morar dentro de nós.
Uma casa em que Deus mora, quando Jesus na Apocalipse diz, eis que eu estou à porta e bato. Ele está dizendo que está batendo na minha consciência, no meu coração, no meu sentimento, na minha alma, no meu espírito. Ele está batendo, filho. Ele está dizendo, eu quero morar dentro de você, Silas. A porta, Leonardo da Vinci, quando pintou aquele quadro, a porta, ele pintou, ele não tem maçaneta do lado de fora, só tem do lado de dentro. Por quê? Porque é você que abre a porta para Jesus entrar, para o Espírito Santo entrar, para Deus entrar. Deus não entra através de uma religião, isso é a maçaneta da porta do lado de fora. Deus, ele quer entrar, porque você abriu do lado de dentro. E para que conheçamos Deus, você precisa aquietar-se. Você precisa descansar nele. Não é numa filosofia. Não é numa tradição religiosa. Meu pai não pôde me dar uma tradição religiosa. É inaceitável isso. É uma escolha minha. Por isso Jesus, com 30 anos, ele foi ao encontro da justiça de Deus. Ele não esperou que a sua família desse uma tradição para ele. Ele foi ao encontro de Cristo. Ele palmilhou o caminho de Deus. Quando ele chega para ser batizado, mas eu careço, João diz para ele, eu careço de ir a vós, você vem a mim. Ele falou, eu estou aqui para cumprir a justiça de Deus, não a religião dos homens. Que coisa gloriosa. Isso é maravilhoso, meu filho. Nós compreendemos isso, tá certo? Também Zacarias, no capítulo 2, versículo 3, ele diz, cale-se toda a carne diante do Senhor, porque ele se levantou da sua santa morada. Quando Deus levantou dentro de mim e de você? Quando nossa carne se cala. Quando nossos paradigmas estão amortecidos, estão mortos, estão enterrados. Enquanto nós tivermos voz ativa e lutando com as nossas forças para nos redimir, para nos tornarmos pessoas piedosas, para nos tornarmos pessoas melhor, enquanto eu com as minhas forças estou tentando fazer isso, Deus se cala, ele se silencia, ele não tem atitude sobre nós. Mas quando essa carne ela é esmagada, quando as nossas atitudes fragmentadas nos propósitos errôneos que nós estamos buscando se cala, então Deus começa a intervir e aí ele entra com sua ação e a voz de Deus começa a soar dentro de mim e de você e a paz que vem do alto, ela emana dentro de nós, aleluia, louvado seja o teu nome. Por natureza nós somos inquietos e agitados, mas em um momento de crise a tensão está na inquietação inundada dentro de nós. Sentimos-nos obrigados a tomar decisões, procuramos caminhos e soluções, planejar estratégias, mas tudo isso é em vão, se nós não descansarmos na palavra de Deus. Tá certo? Sabe, quando nós às vezes começamos a andar em círculo procurando como resolver o problema, nada disso pode resolver. Olha, neste século que nós estamos vivendo, tanto os cristãos como não cristãos, sabemos que o planeta Terra está afundado num processo terrível e todos os habitantes da Terra estão inquietos. O mundo está sob inquietação. Há um cataclisma de catástrofes, de doenças, de pestes, de morte no nosso planeta. Por que tudo isso? Porque o homem preferiu um processo filosófico, religioso, do que descansar na palavra de Deus. Filhinhos, quando nós olhamos na Bíblia, por exemplo, encontramos a cadeia alimentar que Deus dá para o homem violou tudo isso, filho. O homem quebrou tudo isso. Quando você encontra na Bíblia, por exemplo, Deus dizendo para não comer o sangue, né? Você vê hoje numa feira, você vai lá comprar uma galinha, está lá o sangue para ser vendido. As pessoas me oferecem o sangue, ó, o senhor quer levar sangue, quer comprar o sangue? Por quê? A Bíblia não diz, olha, presta atenção, tem coisas na Bíblia que você tem que estudar para você conhecer. Deus não está dizendo que se você comer o sangue, você vai para o inferno. Não, pelo contrário, quando Ele está dizendo para você não comer o sangue, Ele está dizendo para você cuidar desse corpo, desse templo. Porque toda a infectologia que está naquele sangue daquele animal vai passar para mim, para você, vai formar uma outra bactéria dentro de nós. Por isso Ele falou de pestes. Por isso Ele falou de várias espécies de peste que nós estamos vivendo. Onde você viu falar gripe de frango, gripe de porco? Onde você viu falar nisso? Na Bíblia. A Bíblia fala isso. Quando esses homens estão anunciando agora essa epidemia, a Bíblia já fala isso 1000 anos, 2000 anos atrás, filho. O homem alimentando, o homem na sua cadeia alimentar, né, está ingerindo toxinas, formando parasitas dentro de si, formando pestes. Então a Bíblia é muito clara, meu filho.
Se nós não honramos Deus nos ensinos alimentar, que preza a nossa saúde, nós vamos querer salientar os ensinos de Deus, que eleva e enaltece o nosso espírito, e enobrece o nosso espírito, tendo uma intimidade com Ele? Não iremos, meu filho. Porque nós queremos aqui comer do jeito que quer, da forma que quer, da maneira que entendemos, porque nós somos autossuficientes para viver, meu filho. Abandonamos Deus. Então está aí esse caos, meu filho. Tá certo? Isso descreve uma situação da humanidade nos últimos dias. Isso fala dessas circunstâncias que nós estamos vivendo agora. O homem está enfiado num caos, numa miséria, meu filho. E a busca e o desespero é muito grande, né? É muito grande, meu filho. Então, olha, diante de tal situação, mais do que nunca se torna necessário entendermos que Deus, Ele espera nós, como seu povo, numa terra abençoada. Esta geração é uma geração abençoada. Agora precisamos reconhecer a palavra de Deus. Olha, eu conheço pessoas, meu filho, deixa eu te falar uma coisa para você. Eu vou ser sincero que eu já li muitos livros ateístas, né? Eu já li, por exemplo, Karl Marx, eu já li livro de Mengele, eu já li livro de Gagarin, eu já li várias literaturas ateístas. Eu nunca achei numa literatura ateísta a transformação de um homem por ser ateísta. E eu já li vários livros e já li muito a Bíblia. E eu encontro nessas literaturas a transformação dos homens e das mulheres, redimindo, se tornando pessoas com paz interior. A instrução de Deus, ela é um favor deixado por Deus, porque Deus nos criou com uma linha de raciocínio para nos abençoar. Por quê? Em primeiro lugar, precisamos entender de uma vez por todas que Deus não criou o homem para ser um escravo, um empregado que executasse as ordens dele. Deus nos criou para sermos companheiros dele. Por isso ele fez nós imagem e semelhança dele. Muitas pessoas pensam que Deus nos criou para que fôssemos escravos dele. Não, senhores. Quando Deus nos criou e colocou naquele Éden, Deus nos formou para que estivéssemos ali, tivéssemos um relacionamento verbal com ele, afetivo, amoroso e sentimental e espiritual. E o homem não entendeu isso. O homem logo em sequência desobedece e parte para os seus recursos. Vai naquele desespero, né? Então as coisas não podem ser assim, tá certo? Eu quero ler aqui com você mais um texto que está em Deuteronômio no capítulo 5, versículo 25. Se ainda mais ouvirmos a voz do Senhor nosso Deus, morreremos? Chega-te tu e ouve tu o que o Senhor nosso Deus falar, e tu nos dará tudo o que ele disser, assim ouviremos e cumpriremos. Olha, se torna morte para nós ouvirmos Deus falar e nós não cumprirmos aquilo que ele está falando conosco. Por que há uma dificuldade de ouvirmos a voz de Deus? Porque nós estamos mortos para ele. Uma das grandes características que prova a morte de nossas vidas para com Deus, estamos realmente mortos para com ele, é não aceitar Cristo nascer dentro de uma estalagem. Ele teve que nascer entre os animais. Por quê? Porque o coração do homem estava morto para Deus. As portas estavam cerradas. Os animais o receberam. O estábulo o recebeu. Então isso é maravilhoso, nós entendemos isso. Então não existia nenhuma condição mais de favor de Deus para o homem, pois ele faz um favor. Graça, favor imerecido. E nesta manhã, o Senhor está aqui para te abençoar. Nesta manhã, o Senhor está aqui para te iluminar. Tá certo? Neste dia, o Senhor está aqui para te abençoar. Nesta tarde, nesta noite, o Senhor está aqui para te abençoar. Toda hora, todo instante, o Senhor está aqui para te abençoar. Eu não posso te abençoar. Quando eu te abençoo, eu abençoo com esta palavra que tem bênção para nós. Eu não posso tirar você do reino do céu, porque eu não tenho autoridade para isso. Quem te tira do reino do céu é você não cumprindo esta palavra. Está lá em Mateus capítulo 18 e 16, né?
onde ele deixa claro o seguinte: tudo que for ligado na terra será ligado no céu, e tudo que for desligado da terra será desligado do céu. Como é que você liga ao céu? Quando você começa a cumprir essa palavra. Quando é que você se desliga do céu? Quando você passa a desobedecer esta palavra. Vamos ler esse texto? É importante que nós entendamos isso sobre a palavra de Deus e as perspectivas de Deus, tá certo? Se nós não compreendermos essas coisas, nós não seremos pessoas abençoadas. Porque muitas das vezes nós queremos ser abençoados por Deus criando os nossos parâmetros, quando que Deus, na realidade, não está atrás de fazer os nossos parâmetros. Tá certo? Deus, ele quer que nós sejamos pessoas abençoadas. Mateus, aliás, capítulo 18 e o versículo... vou pegar o 19. Também vos digo que se 2 de vós concordares na terra acerca de qualquer coisa, e se pedirem, isso lhe será feito, por meu Pai que estás no céu. Porque onde estiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, eu ali estou no meio deles. Tá certo? Então aqui o Senhor está falando sobre concordância daquilo que nós estamos ministrando. Vamos lá agora, Mateus 16 e o 18, é isso? Mateus 16 e o 18, isso, vamos lá. 19. E eu te darei a chave do reino do céu, e tudo que ligares na terra será ligado nos céus, e tudo que ligares na terra será desligado, e tudo que desligares na terra será desligado no céu. Então aqui o Senhor está deixando claro o seguinte: ele não falou aqui nome de igreja. Ele falou de uma chave para ligar. Chave que abre, chave que liga, chave que desliga, chave que fecha, chave que abre. Ele falou sobre a palavra. Isso aqui é uma chave. A palavra é um chavão. Lembra quando nós assistíamos aqueles filmes de criança, né? Que o cara chegava e falava, abre-te, Sésamo, e a porta abria? É uma palavra. Isso é o verbo. Então, a partir do momento que eu e você começamos a cumprir essa palavra e descansar em Deus, o reino se abre para nós e ele começa a mover na nossa vida. Ele vem na nossa direção. Então, por isso aqui o Senhor está dizendo, se nós ouvirmos a sua voz, nós morremos? Morremos, se não praticarmos. É o que está lá em Deuteronômio. Quantas pessoas têm ouvido a voz de Deus e não conseguem praticar? Estão morrendo. O que é a palavra morte no grego? Separação. Quando você começa a ouvir a palavra de Deus e você não consegue praticá-la, vamos fechando aqui a mensagem. Já estamos já quase no final, falta 7 minutinhos e eu quero orar para você. Quando você começa a ouvir a palavra de Deus e você não vai praticando ela, então você vai morrendo, você vai se separando de Deus. Porque é como aquele pai que está te dando conselho e vai se cansando. Você cada vez vai se distanciando desse pai. Então você vai morrendo, meu filho. Você vai distanciando do pai. Porque você não pratica o que ele te ensina. Quando nós ouvimos Deus falar e nós não praticamos, nós vamos morrendo. Quando Deus fala conosco e nós entramos na prática de realizar o que Ele está falando, nós estamos aproximando de Deus. E há uma quietude no nosso coração, há um descanso nas nossas almas, há um refrigério na nossa alma. Isso é maravilhoso, meu filho. Isso é maravilhoso. Né? Vamos aqui mais um pouquinho para terminar esse tópico, tá certo? E nós vamos orar aqui. Ouve-me, ó povo meu, e eu te admoestarei. Ó Israel, se me escutasses. Mas o meu povo não ouve a minha voz. Israel não me quis. Oxalá me escutasse o meu povo. Oxalá Israel andássemos nos meus caminhos. Salmo 81 e versículo 8. E o versículo 11 e o 13. O Senhor aqui está fazendo duras queixas contra Israel. Por que Israel hoje está enfiado naquele caos que está? Por que aquela luta de Israel, um pé de guerra até hoje, que não acaba aquelas guerras? Porque abandonaram Deus. Por que você está em guerra? Porque você está preso a um processo religioso. Você tem buscado Deus através de uma religião. Não se busca Deus através de uma religião. Deus, você se busca Ele através da sua palavra para se ligar a Ele. Mateus 16 e 19. A partir do momento que você começa a ouvir a palavra de Deus, ler a palavra de Deus, praticar a palavra de Deus, você se liga ao reino dos céus. E Deus começa a te dar vida e vida com abundância. Que em João no capítulo 15 o Senhor disse? Eu sou a videira verdadeira, meu pai é o vicultor. Toda vara que está em mim, ela gera fruto. E toda vara que está ligada em mim e não dá fruto, ela está morrendo.
porque ela está recebendo da seiva, mas não produz fruto. Então diz que ele corta e lança no fogo e elas ardem. Olha que coisa interessante. Ele não falou de uma religião, ele falou dele, em Cristo Jesus. O que é João 15? É o menorá, aquela lamparina que tem lá no povo de Israel, que chama menorá, candeeiro dourado de 7 hastes, né? Então aquela haste, as lamparinas, as lâmpadas acesas. Aquela haste do centro é Jesus, nós estamos ligados nele. Não podemos estar ligados numa religião, filhos. Nós temos que estar ligados em Jesus. Aquele menorá simboliza a pessoa de Cristo. O número 6 simboliza nós ligados em Jesus. Essa é a realidade, filho. E aí, diz que tudo que nós pedimos, Ele fará. Ele virá ao nosso socorro. Também Isaías, no capítulo 48, versículo 18, para nós encerrarmos, né? Ele diz aqui: se tivéssemos dado os ouvidos aos meus mandamentos, então seria a tua paz como um rio e a tua justiça como as ondas do mar. Sempre constante. Uma onda se forma em 26 minutos e morre na praia. Pode estar a tempestade que for, é 26 minutos para morrer na praia. Nunca aumenta e nunca diminui. É aquele ritmo. É ouvir a voz do Senhor. Que Deus te abençoe. Que você tenha uma sexta-feira abençoada. Olha, estarei aqui orando agora por você. Nenhuma macumba e bruxaria chegará à sua casa se você descansar sobre esta palavra. Não descanse sobre a placa de uma igreja, porque a placa da igreja fica do lado de fora tomando sol e chuva. Isso não resolve nada, filho. A nossa até apodreceu, teve que arrancar e jogar fora, filho. Também nem preocupei em colocar outra, porque isso não resolve nada, filho. O que resolve é a palavra que está sendo pregada lá dentro. O que resolve é esse ensino que está sendo aplicado naquele púlpito para a vida das pessoas. Esse é o fator importantíssimo. Eu quero orar por você agora, Pai querido. Pessoas que neste momento, Senhor, existem nelas muitas dúvidas, tradições presas, Senhor, que faz dificuldade, Senhor, que conheçam a Tua palavra e que pratiquem a Tua verdade. Um dia, nossa família também foi assim, Jesus, tendo dificuldade na questão religiosa. Deus, venha sobre os teus filhos, Jesus, visita agora pessoas que estão oprimidas com turbulência, medo, ressentimento, dúvida, ó Pai, aonde o maligno tem aproveitado dessas circunstâncias e trabalhado na vida dessas pessoas. Seja repreendido no teu nome, Jesus, com a tua palavra. Senhor, que essas pessoas peguem esta palavra e comecem a praticar, Jesus. Porque esse tesouro é insondável na nossa vida. Ele é salutar, ele é abençoado. Senhor, sede conosco. Dá-nos a tua graça, dá-nos a tua paz, Senhor. Dá-nos uma sexta-feira abençoada. Salva, Senhor, nessa cidade as pessoas. Visita esse lar que está em guerra, em contrito, Senhor, em aflição e angústia. Pai, visita, Senhor. A contrição desse lar, Senhor, seja restaurada, restabelecida a paz. Senhor, no nome de Jesus, visita essa cidade, visita essas vidas. Onde quer que alcança, na região, nessas cidades, Senhor. Pai, no nome de Jesus, nós te glorificamos e te exaltamos. Amém e amém, Jesus. Olha, que Deus possa estar abençoando a sua vida. Que Deus possa estar fazendo um milagre no seu coração. Que a paz de Cristo emane a sua vida. O meu objetivo nestas aulas de ensino não é fragmentar você e pichar você. Não, o meu objetivo é deixar claro que a palavra de Deus, ela é poderosa em nossas vidas. Como ela é maravilhosa. Tem sido na minha, eu quero que seja na sua. Que Deus te visite, te dê graça, te abençoe. Que o sangue de Cristo esteja sobre você. E tenha uma noite abençoada. E hoje estaremos lá com um grande culto. Se você puder nos visitar, estará um pregador de fora. Estaremos orando por pessoas com depressão, com angústia, com sofrimentos, né? Estaremos ali. Não fazemos proselitismo, não obrigamos as pessoas a serem da nossa crença. Não somos prosélitos. Ali nós estamos abençoando. E nesta bênção nós abençoamos espíritas, católicos. Eu tenho abençoado aqui os padres, oro por eles, que eu sei que pessoas também que estão lutando para o bem das pessoas, os espíritas que lutam para o bem das pessoas também. Que Deus abençoe a todos eles. Não, aqui não há conceito de placa de religião. Agora, que Deus te dê a paz e que você consiga, pela palavra de Deus, entender as grandes verdades do Senhor. Te amo em Cristo Jesus. Um abraço a você, a sua família, seus filhos. Que a sua família esteja abençoada. Fique na paz do Senhor. Um abraço do pastor Silas. E até a semana que vem, se Deus quiser. Um bom final de semana, um bom jogo de Copa. Deus te abençoe. Um abraço do pastor Silas.